Fala galera, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Ao invés das análises ou comparativos que normalmente a gente faz, a gente vai aproveitar aí que nós estamos praticamente à beira do lançamento da nova geração da Mercurial e também vamos contar para vocês aí um pouquinho da história dessa chuteira que é com certeza a mais famosa das chuteiras em todo o mundo. Então, se você quer saber um pouco mais de como surgiu a Mercurial e também um pouco a respeito dessa sua longeva história que vem desde 1998, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Se ao final dessa nossa história você tiver interesse na compra de uma Mercurial ou de outra chuteira que for, é só você comprar utilizando os links que estão aqui na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada dia mais. E lembrando, lá no site da Centauro nós temos um cupom de 10% de desconto exclusivo aqui da Futebox. Só você digitar a palavra Futebox no seu carrinho de compras que o cupom será aplicado automaticamente. Lembrando, esse cupom é válido apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, ficando excluídos dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. Para a gente poder começar a entender então um pouquinho a respeito da história da Mercurial, precisamos saber que ela está realmente ligada a um dos nossos principais jogadores, ou então pelo menos a um dos nossos maiores jogadores de todos os tempos. Ronaldo Nazário, o nosso famoso fenômeno, ele está aí internamente ligado ali junto da Nike com a criação da Mercurial. Foi baseado nele, foi baseado em suas ideias e também em alguns dos seus pitacos para uma chuteira que a Mercurial foi construída. Mas não só nisso. A ideia também da Nike em utilizar Ronaldo como um dos principais jogadores para essa nova chuteira, então, partia de vamos falar de um case de sucesso que foi muito bem aceito no basquete. É uma parceria da Nike com Michael Jordan. Ali na ocasião, a Nike criou para Michael Jordan um tênis totalmente exclusivo, pensado totalmente do zero, que carregaria o seu próprio nome. Diferente do que acontece ali com a Mercurial, onde nós não temos uma linha totalmente exclusiva do Ronaldo, apenas mesmo a Mercurial com a sigla R9, que é baseada nos conceitos de Ronaldo, algo um pouquinho mais especial para ele. Mas ao longo do tempo a gente vai ver que a Mercurial não foi realmente algo exclusivo do Ronaldo, como foi, por exemplo, o Air Jordan para o Michael Jordan, né? Então tem um pouquinho dessa diferença, mas é algo baseado nessa história do Michael Jordan que a gente consegue entender um pouquinho o que foi que a Nike pensou para a Mercurial e para o Ronaldo. Então, partindo para o que de fato nos interessa, essa história basicamente começa lá em 1996, que é quando a Nike começa a patrocinar a seleção brasileira. E a partir daí surge a ideia de criar uma nova linha de chuteiras, algo realmente mais especial que combinasse também, de fato, como eu já bem trouxe para vocês, algo mais ligado ali para o Ronaldo, ali no caso, à época, o Ronaldinho, né? Então, surge-se a ideia. À época nós tínhamos algumas outras linhas de chuteiras, que era a Tempo, a RGX e mais algumas outras, que carregavam ali basicamente um material de couro natural, mais especificamente um couro de canguru em seu cabedal, em sua parte superior. E também tínhamos à época um certo preconceito tanto dos consumidores quanto também dos jogadores para com as chuteiras que possuíam o seu cabedal com material sintético, afinal o couro de canguru ali era algo realmente bem mais confortável, algo bem mais macio, algo bem mais maleável. Enquanto os materiais sintéticos à época eram realmente bem rígidos, não davam tanta sensibilidade ao toque na bola e também não favoreciam tanto assim a questão do conforto, além também de não conseguir oferecer algum tipo de ganho técnico ou nem mesmo uma chuteira um pouquinho mais leve se comparado às chuteiras em couro. Então, se a gente não tinha tantas vantagens com relação aos materiais sintéticos, então obviamente que a grande maioria iria sim preferir utilizar uma chuteira com couro natural. Então a Nike tentou reinventar, chamou o Ronaldo, vamos ver o que dá pra gente poder fazer aqui. Então começou ali todo o processo de fabricação, todo o processo de produção da nova Mercurial. E que uma curiosidade que nós temos aqui, que a gente pode trazer para vocês, é que à época a Mercurial ainda não era chamada de Mercurial, a Mercurial ainda não era o primeiro nome internamente, ela era até mesmo chamada de Tempo Super Light,
era um dos nomes que o pessoal dava a essa nova chuteira, baseando ali na melhor chuteira que a Nike tinha. Então era como se fosse uma variante dessa sua melhor chuteira, dando a ela aí algo um pouquinho mais especial. Mas no final de tudo, resolveram mesmo acatar o nome de Mercurial, dando a essa chuteira realmente uma nova história, uma nova linhagem, algo que foi construído realmente do zero. E para começar a criação dessa nova chuteira, foi ali elaborado vários testes, foi pensado várias ideias e resolveu que eles iriam fazer uma chuteira realmente bem mais leve, uma chuteira que era baseada em sapatilhas de corrida. Então basicamente eles pegaram uma sapatilha, desconstruíram ela e colocaram ali uma parte superior de uma chuteira para futebol, aliado obviamente ao seu solado que continham ali as travas próprias para este tipo de esporte. Então nós tínhamos basicamente uma sapatilha por dentro de uma chuteira de campo. E é a partir daí que surge de fato essa questão do nome que eu citei para vocês de Tempo Super Light, porque é justamente uma sapatilha de corrida combinada com essa parte superior de uma Nike Tempo. Então por isso tinha sim essa dúvida com relação ao nome, qual nome que daria, e também por isso, como eu disse, por isso que surgiu o nome Tempo Super Light. Então é a partir daí que começa de fato a se construir essa nova chuteira, esse novo case de sucesso por parte da Nike. Uma sapatilha sendo unida a uma chuteira de campo, criando aí novos modelos, novos pensamentos para o futebol, que ali, à época, seria chamado então de um futebol moderno. Também, querendo ou não, é a partir dali que a gente cria uma inovação, que a Nike cria uma inovação, um novo pensamento para os materiais de futebol. Nós temos ali então a alteração, por exemplo, da placa do solado, que até então eram placas que possuíam 3 milímetros de espessura. Ali, para a nova Mercurial que estava sendo construída, foi pensada uma nova placa com 1,75 milímetros de espessura, ou seja, quase 50% a menos de material, que consequentemente acarretaria em um peso realmente muito menor. E também foi criado um novo material sintético. Vocês lembram que eu falei para vocês que as pessoas tinham ali um certo preconceito, mas a Nike conseguiu um material sintético tão inovador que com certeza não, que ali fatalmente conseguiria imitar e muito bem as propriedades de um couro de canguru natural. Foi o chamado KNG100. KNG, com certeza ali uma abreviação para cangu, que em inglês significa obviamente canguru. Então a partir do KNG100 muda o pensamento das pessoas com relação a materiais sintéticos. Nós temos ali no KNG100 um material bem confortável, material que consegue imitar bem as propriedades de um couro natural, que consegue absorver muito menos água que o couro natural, fazendo com que ela consiga performar bem em qualquer condição climática. E aliado a isso, a gente tem ali, vamos dizer, um princípio de ACC, que é em cima do KNG100 foi aplicado uma textura bem rugosa, uma textura realmente bem mais áspera, semelhante às texturas que são aplicadas por cima dos chassis de moto velocidade. Então nós temos algo que também é trazido da corrida para o futebol, justamente para poder ajudar a repelir melhor a água e também a acarretar em uma melhor sensibilidade ao toque na bola. A partir daí, a gente já começa a perceber que, de fato, tudo que a gente tem hoje, ou basicamente tudo que a gente tem hoje, já era pensado há 25 anos atrás. Obviamente que com o decorrer do tempo foram aplicadas melhorias, foram melhorados o processo de construção, o processo de aplicação e também o foco de cada material. Mas tudo isso, a base, o seu princípio, com certeza, há 25 anos atrás já era trabalhado da maneira como é hoje. Então a gente chega em 1998, na disputa da Copa do Mundo da França, nós temos ali a primeira Mercurial R9, aquela chuteira prata com detalhes em azul e também em amarelo, uma chuteira realmente inovadora, uma chuteira que realmente chamava muita atenção no meio daquele mar de chuteiras pretas. É bem verdade que ali a gente já tinha algumas chuteiras coloridas, mas que ainda assim não eram tão marcantes como foi a Mercurial R9 ali de 1998. Principalmente pela marcante foto também de Ronaldo com ela de pendurada no pescoço após perder a final ali para a França.
Então tudo isso acaba acarretando também em uma guinada da Mercurial, em uma nova também mudança de chave, mudança de página com relação aos pensamentos de chuteiras para futebol. Passados mais 2 anos, saindo de 98, indo para 2000, a gente chega em uma nova geração da Nike Mercurial. Temos a partir de agora a Mercurial Match R9, e que contava ali com a tecnologia Air Zoom, que é uma bolsa de Air Zoom aplicada ao seu calcanhar para melhorar ainda mais o conforto dessa chuteira. Então, vejam, nós já tínhamos uma bolsa de Air Zoom sendo aplicada há pouco mais de 20 anos atrás, mas com um foco totalmente diferente. Era uma pequena bolsa já incorporada ao chassi da chuteira, com um foco maior no conforto. E também, nessa nova Mercurial Match, nós tínhamos ali algo um pouco mais excepcional. Eles conseguiram baixar o peso da Mercurial para 230 gramas. Se hoje a gente já aceita para algumas chuteiras, para alguns tipos de chuteiras, 230 gramas, um peso realmente muito bom, nós já tínhamos ali, 20 anos atrás, uma chuteira que contava com tecnologias para amortecimento, já pesando realmente um peso, vamos falar, quase que insignificante para a época, já que naquela época nós tínhamos algo que passava dos 300 gramas em quase todas as chuteiras então. Então nós tínhamos realmente algo muito bom, muito bacana por parte da Nike em sua principal chuteira. Seguindo então o padrão de que de 2 em 2 anos era alterado a geração da Mercurial, né? Então vamos falar que ali os desenvolvedores ou os pesquisadores da Nike para o futebol tinham ali um espaço de 2 anos para poder entregar uma nova chuteira, uma nova geração de Mercurial. Então em 2002, ali já para a disputa da Copa do Mundo ali da Coreia do Sul e Japão, foi entregue para os seus jogadores a primeira Mercurial Vapor ou primeira Mercurial Vapor, né, se vocês preferirem. Então nós tínhamos Mercurial R9 lá em 98, Air Zoom Mercurial Match em 2000, em 2002 começa então a geração das Mercurial Vapor, né? Então já muda também aí o nome. E baseado em carros de corrida, a Mercurial realmente teve aí uma mudança bem significativa para os seus modelos anteriores. Ela basicamente que dispensa as costuras por toda a sua parte superior, temos apenas alguns pontos de linha ali, mas mesmo para poder segurar cadastro, também para poder fechar toda a parte superior, enquanto ao redor da chuteira em si nós temos ali um cabedal realmente totalmente liso, dispensando todas as costuras, justamente para poder ajudar a diminuir ainda mais o peso dessa chuteira, e também projetado para arrancadas de alta velocidade durante os 90 minutos de jogo. Nós temos a partir de então uma chuteira realmente inovadora, uma chuteira com um visual realmente bem mais agressivo e que inspira de fato ali a velocidade, passa a sensação também de uma chuteira mais leve. A gente pode notar aí que o seu calcanhar está um pouco mais baixo do que a sua parte da frente, a parte da língua, justamente para poder proporcionar justamente essa questão da arrancada. É algo ali totalmente novo para poder diminuir a pressão em cima dos pés, mas fazendo com que os nossos pés fiquem um pouco mais próximos do solo. Então é algo realmente inovador por parte da Nike e também por parte da Mercurial. E em 2004 a gente chega à segunda geração da Mercurial Vapor, né? Então nós já temos aí algo já um pouquinho diferente, ao invés daquela mudança já mais significativa, apenas algumas mudanças mais bem detalhadas. A gente já pode perceber que o seu calcanhar está um pouquinho mais alto, mas o layout da chuteira como um todo, ele permanece o mesmo, apenas mesmo, como eu bem disse, algumas mudanças, alguns detalhes pequenos, alguns reais ajustes para poder fazer melhorias em torno da chuteira. O KNG 100 continua sendo aplicado, então nós temos ali um bom cabedal, um cabedal ainda melhorado. Se for comparar ao primeiro KNG 100 que foi desenvolvido pela Nike em 1998, em 2004, ainda mais macio, ainda mais maleável, ainda mais confortável e também ainda mais leve. A gente chega em 2006 em uma nova Copa do Mundo e uma nova geração de Mercurial. E a partir de aqui, de novo, a gente tem mudanças um pouco mais drásticas em cima dessa chuteira. A Nike abandona o KNG 100 e passa a utilizar o inovador Teijin, um material que também é sintético, que também procura imitar as propriedades de um couro natural, mas de uma maneira ainda mais confortável, de uma maneira que se adapta ainda melhor aos pés se comparado ao KNG 100. E como a gente já pode perceber, as costuras diminuem
ainda mais. Mas uma das suas principais inovações é realmente também uma pequena plaquinha de carbono aplicada no calcanhar para poder distribuir o peso dos impactos durante a corrida dentro de campo, fazendo com que diminuam as lesões nos pés dos jogadores, nos tornozelos dos jogadores. Então nós temos ali algo que também vai de encontro à preocupação da Nike com relação às lesões dos seus atletas e também, por que não, dos seus consumidores. Então a gente já começa a ter aí novas tecnologias, novos materiais sendo implementados a partir de então na sua principal chuteira. Em 2008 chega a nova geração da Mercurial Vapor. Estamos na quarta geração, que parece que não terá fim. E de fato, pelo menos até hoje, a gente vê agora ano após ano uma nova geração de Mercurial sendo lançada. Ali em 2008 nós tivemos ali um retrabalho com relação ao visual, ao design da Mercurial. Nós temos ali agora uma parte que cobre uma espécie de uma membrana cobrindo os cadarços, justamente para poder liberar ainda mais espaço naquela área para os chutes dos seus principais jogadores. À época ali já Cristiano Ronaldo já despontava como um dos melhores jogadores do mundo e também com um chute realmente muito potente, acrescentado de muita velocidade durante os 90 minutos de jogo. Então a Nike coloca essa pequena membrana, também feita de teijin, assim como o restante da peça superior, da parte superior da Mercurial, aliado também a uma sola um pouco mais inovadora. Sai ali aquela pequena peça de carbono que eu me citei para vocês na terceira geração da Mercurial e passa então ali a uma placa de fibra de vidro que ajudaria ali no caso a diminuir ainda mais o peso dessa chuteira. A partir de 2009 as coisas mudam novamente de figura e a Mercurial passa a ganhar uma nova geração a cada ano. Então em 2009 a gente tem uma nova geração, em 2010 outra, 2011, 2012, a cada ano que se passa uma nova geração é entregue pela Nike para a Mercurial. E a partir de 2009 também a gente tem aí uma variedade maior de chuteiras, uma variedade maior de Mercurial. Nós temos duas diferentes versões de níveis profissionais da Mercurial. Nós passamos a ter a Mercurial Superfly. É em 2009 que temos a primeira geração de Mercurial Superfly, continuando, seguindo ali em paralelo com a Mercurial Vapor. Então se a gente teve a quarta geração sendo entregue em 2008, nós temos também em 2009 a quinta geração da Mercurial Vapor, também, como eu bem disse, aliada a ela, em paralelo a ela, melhor dizendo, nós temos a primeira geração da Superfly. A chuteira em si, o seu visual como um todo, é exatamente o mesmo, tanto da Superfly quanto da Vapor, mas tecnologias são diferentemente aplicadas nas duas versões. Enquanto na Vapor nós temos um cabedal em teijin, nós temos ali na Superfly novas tecnologias. Temos um cabedal bem mais fino de teijin, aliado a cabos flywares para poder manter os nossos pés bem presos dentro da chuteira e o retorno da placa de carbono, mas dessa vez com um foco e tamanho totalmente diferente. Nós temos uma placa de carbono sendo aplicada de ponta a ponta no solado da chuteira. Então, mais uma inovação que a Nike traz ali naquele momento para a sua principal chuteira, a sua chuteira de velocidade, ganha agora ali uma placa de carbono que vai muito de encontro àquilo que é utilizado em carros de corrida para poder diminuir ainda mais o peso. Então nós temos uma chuteira mais leve do que a Vapor e também ao mesmo tempo mais tecnológica. E mais uma vez, em mais uma disputa de Copa do Mundo, a Nike chega com uma nova geração de Mercurial. Temos a segunda geração da Superfly e a sexta geração da Mercurial Vapor. Na sexta geração da Mercurial Vapor a gente segue basicamente aí o que era aplicado na sua geração passada. Nós temos ali uma fibra de vidro no seu solado e um cabedal em teijin. Já a Superfly, ela ganha uma nova tecnologia. Ela segue com um teijin mais fino em seu cabedal, com cabos flywares e também com um solado em uma placa de carbono. Mas temos ali travas que vamos dizer modulares, travas essas que eram dois pinos que eram colocados na parte da frente da chuteira, aonde ele se adaptava ali, vamos dizer, ao seu tipo de pisada e também ao tipo de gramado onde você estava jogando. Ele conseguia ler ali o seu tipo de pisada e também esse tipo de gramado, fazendo com que ele pudesse sair em até 3 milímetros para fora da chuteira, fazendo com que você obtivesse ali uma melhor tração.
Então ele realmente ficava descendo e subindo de acordo com o que você pisava e também de acordo ali com o tipo de solo, fazendo com que você não escorregasse, com que você não perdesse essa tração. E ali era a sua principal tecnologia, era o seu carro-chefe para essa nova geração da Superfly. Chegamos em 2011, mais uma geração da Mercúrio. Temos a 7ª geração da Vapor e a 3ª geração da Superfly. Dessa vez, apenas alguns detalhes mínimos mesmo de melhoria foram implementados nesta geração da Superfly e também na geração da Vapor, enquanto seu visual realmente parece intacto, parece ser o mesmo da geração passada. Aqui, um incremento maior mesmo na Superfly são 3 lâminas em seu solado para um melhor retorno de energia e também uma melhor, vamos dizer assim, estabilidade da chuteira como um todo. O seu cabedal também foi aprimorado para poder ficar ainda mais firme os nossos pés, eles ficarem mais bem presos, também diminuir ali, ou melhor, aumentar a durabilidade, diminuir o risco dessa chuteira estragar com o menor tempo de uso. Então, nós temos algo ali que foi um pouco mais preponderante com relação à durabilidade e também à estabilidade do jogador. Tanto a Vapor quanto a Superfly, como eu bem disse, apenas alterações mínimas ali para poder dar um pouquinho mais de melhoria às suas chuteiras. Nós chegamos em 2012 na 8ª geração da Mercurial Vapor e dessa vez a Nike abandona a geração Superfly, não entrega uma nova geração Superfly. Ela continua vendendo, obviamente, a 3ª geração, mas não uma nova geração como é com a Vapor. Aqui nós temos as suas principais inovações sendo aplicadas em seu solado. No cabedal segue ali o famoso Teijin, que foi obviamente aprimorado, ficando mais macio, mais fino e também mais confortável, obviamente. Mas no seu solado nós temos ali uma placa de fibra de vidro que vai de ponta a ponta da chuteira, mas que conta uma menor quantidade de travas. E travas essas que também recebem certos reforços, vamos dizer, tantos pequenos apoios que são colocados sobre elas para que elas possam aguentar aí mudanças de direção e também fortes arrancadas durante a partida. Porém, entretanto, contudo, nós temos ali travas que se quebravam em pouco tempo de uso, travas realmente ligeiramente um pouquinho mais frágeis, por mais que contassem com esses pequenos apoios. Tanto é que alguns jogadores solicitavam as travas que eram utilizados na Superfly nesta chuteira. Então nós tínhamos ali também alguns mimos por parte da Nike sendo entregue para estes jogadores. Obviamente que nós, consumidores comuns, não tínhamos acesso a esse tipo de chuteira. Nós tínhamos mesmo que nos contentar com essa chuteira que tinha ali travas um pouquinho mais frágeis. Em 2013 a Nike entrega um novo cabedal e também uma nova geração de Mercurial Vapor. A gente chega à 9ª geração e dessa vez eu tenho aqui para poder mostrar para vocês. Apesar do meu solado ser um solado SG que contava com travas mistas, nós temos aqui a mesma placa de fibra de vidro que era encontrada ali na sua versão FG. E também nós temos aqui, vamos dizer assim, nessa questão do solado SG, algo um pouco mais durável, já que contávamos aqui de fato com um pouco mais de travas e também, obviamente, travas essas que com certeza são bem mais duráveis, bem mais firmes do que as travas FG. E também não contamos com os apoios aqui que a gente iria encontrar no solado FG. Mas a principal inovação, como eu já bem trouxe para vocês, está aqui no seu cabedal. A Nike procurava entregar maior controle de bola para essa geração da Mercurial. E aqui nós temos em seu cabedal Teijin uma nova textura sendo aplicada. Textura essa que ficou conhecida como bola de golfe, que de fato nós temos aqui algo bem semelhante àquilo que a gente vai encontrar na bola de golfe. Pequenas, vamos dizer, perfurações, não é perfurações porque não perfura o cabedal, mas são texturas de fato aqui que a gente vai ter uma melhor sensibilidade. Aliado a isso, a Nike entrega o famoso ACC ou All Conditions Control, né? Que traduzindo seria controle em todas as condições, né? Então, fazendo, pelo menos a Nike, prometendo encontrar o melhor controle em todas as condições climáticas. Então a gente tem algo aqui realmente inovador até então, né? Era uma película sintética aqui que revestia melhor este cabedal, fazendo com que repelisse melhor a água em dias chuvosos. Então é basicamente aquilo que eu falei para vocês logo no início do vídeo, algo que já era praticado há 25 anos atrás, que foi aprimorado ano a ano e pela primeira vez a Nike
surge com o ACC, uma película sintética que é bem melhor, bem mais, vamos dizer assim, eficaz e eficiente do que as outras que eram aplicadas em gerações passadas. A gente chega em 2014 em mais uma disputa de Copa do Mundo, e dessa vez a Copa do Mundo aqui no Brasil, e que prometia muito entregar uma nova geração de Mercurial. E na corrida por chuteiras mais leves, chuteiras mais confortáveis, a Nike chega na frente e entrega a primeira chuteira de velocidade a contar com o Flyknit, ou pelo menos com o material têxtil. Nós também temos aqui o retorno de uma nova geração de Superfly. Nós temos aqui a quarta geração de Superfly, com material totalmente têxtil em seu cabedal. Temos o retorno dos cabos Flyrest também para poder dar maior sustentação, também maior estabilidade para os nossos pés, além da placa de carbono que vai de ponta a ponta. E, diferente daquilo que era aplicado nas antigas gerações de Vapor, nós temos aqui novamente 4 travas aqui no calcanhar, e travas essas também bem mais resistentes. Aliado à Superfly, nós temos a 10ª geração da Mercurial Vapor, que pelo menos para mim é uma das melhores gerações já criadas pela Nike até então para esta chuteira. Nós temos um cabedal em Teijin realmente bem macio, bem confortável, e também um solado que parou de utilizar ali a placa de fibra de vidro. Agora nós temos basicamente mesmo um TPU com a mesma configuração de travas que é utilizado em sua versão um pouco mais cara, em sua Superfly, na Mercurial Superfly. E aqui também nós temos uma boa placa, uma placa realmente bem responsiva e também bem confortável. Aqui para mim é realmente a mudança de chave, a mudança de ares, aonde a Nike coloca de fato a Mercurial em um patamar um pouco mais elevado. Se a Nike vinha ano a ano entregando uma nova geração de Mercurial, aqui, a partir de 2014, ela dá um tempinho maior para os seus desenvolvedores e dá a eles mais 2 anos para entregar uma nova geração da Mercurial. Em 2016 é apresentada a 5ª geração da Superfly, mantendo aqui basicamente o mesmo conceito da 4ª geração, mas com novos aprimoramentos. Os cabos Flyrest estão mais presentes, são mais cabos Flyrest presentes aqui em seu cabedal, em sua parte superior, e também uma nova placa que entrega aqui mais leveza e também pouco mais de responsividade. Além disso, nós temos novas travas sendo aplicadas a esse solado. A partir de agora, nós temos apenas travas Chevron para poder entregar ainda mais tração para esta chuteira. E assim como na geração passada, nós temos também uma Mercurial Vapor, que a partir de então tenta aqui, vamos dizer assim, imitar um pouquinho do visual da sua versão Superfly. Nós temos aqui a 11ª geração da Vapor, uma geração essa realmente também muito boa, que conta com o mesmo Teijin da geração passada, mas com mais texturas por todo o seu cabedal. Texturas essas que são bem parecidas com o que a gente vai encontrar na Superfly. E o solado também passa a ser exatamente o mesmo da Superfly. Então, diferente da geração passada, onde nós tínhamos 2 chuteiras realmente bem diferentes, a partir de agora nós temos chuteiras que compartilham um pouco mais de peças, um pouco mais da construção de uma para a outra. Passam mais 2 anos e em 2018 a Nike entrega mais uma geração da Superfly e também mais uma geração da Mercurial Vapor. A gente chega à 6ª geração da Superfly, e como a gente já viu na geração passada que elas passaram a compartilhar aí algumas peças, alguns materiais, a partir de agora aqui na Superfly 6 e também na Mercurial Vapor 12, nós temos exatamente a mesma chuteira. E a única coisa que passa a diferenciar uma versão da outra é apenas mesmo o colar mais alto, chamado DFC, a nossa famosa botinha que é implementada na Superfly, enquanto a Vapor permanece com um cano baixo. Mas todas as outras partes da chuteira, o solado, o cabedal, é tudo feito da mesma maneira. Nós temos aqui, a partir de agora, o Flyknit sendo utilizado junto ao ACC e também uma placa que volta a ser dividida para poder diminuir ainda mais o peso da chuteira. As travas Chevron continuam sendo aplicadas. A maior vantagem aqui é que nós temos de fato uma chuteira mais leve, uma chuteira também que conta com algumas texturas para poder ajudar na condução de bola em alta velocidade. Mas a partir de então, tanto a Vapor quanto a Superfly contém os mesmos materiais, apenas com a diferença da botinha do seu colar mais alto de uma geração para a outra.
Diferente dos anos passados, a gente chega em 2019 com a Nike também entregando uma nova geração da Mercurial e seguindo também o padrão de compartilhar os mesmos materiais. Nós temos aqui a Vapor 13 e a Superfly 7 compartilhando exatamente os mesmos materiais, tanto no cabedal quanto em seu solado. A única diferença agora para as gerações passadas mesmo é que nós temos aqui algumas inovações. Se os cabos Fly Reds tinham sido abandonados na geração passada, eles passaram a ser reutilizados nesta nova geração, mas agora de uma maneira diferente. Eles estão ligados diretamente ao Flyknit, eles são construídos juntamente com o Flyknit, o que vai conseguir entregar aos nossos pés um travamento muito melhor e uma estabilidade muito maior. E para mim, pelo menos essa geração aqui da Mercurial é a melhor de todos os tempos feitas, inclusive até os dias atuais. Novamente a Nike dá mais um intervalo de quase 2 anos aí para os seus desenvolvedores entregar uma nova geração da Mercurial. A gente chega à 8ª geração da Superfly e a 14ª geração da Vapor. E seguindo também este mesmo padrão de compartilhamento de peças de materiais e de tecnologias, nós temos apenas a diferença da Vapor para a Superfly com relação à sua botinha, ao seu famoso DFC, enquanto o restante dos materiais são exatamente os mesmos. Agora, a diferença para as gerações passadas é que o Flyknit quase que sai de cena, ele é aplicado apenas no peito do pé e em seu colar, enquanto aqui no cabedal nós retornamos com o material sintético que a partir de agora passou a ser chamado de Vapor Poolside. O material esse que de início ele é um pouquinho mais rígido, mas que com o tempo de uso ele consegue se adaptar melhor ao nosso pé e também ficar mais maleável. Mas a sua principal característica é de ser realmente bem fino, apesar de ter 4 camadas diferentes de materiais sintéticos sendo aplicado aqui, ele é tão fino que ele consegue entregar a melhor sensibilidade já vista em uma Mercurial, enquanto o seu solado ele passa a receber aqui uma ponte entre a parte de trás do seu solado e a parte da frente para poder garantir ainda mais estabilidade. E em 2023 a gente chega a mais uma geração da Mercurial. Chegamos à 15ª geração da Vapor e à 9ª geração da Superfly, seguindo exatamente também esses mesmos padrões das gerações passadas, onde as duas versões compartilham exatamente os mesmos materiais e mesmas tecnologias em suas duas versões, mas a sua principal inovação é mesmo o retorno de Air Zoom a uma chuteira de velocidade da Nike. Se antigamente lá nos anos 2000 a gente teve a Mercurial Mente, como a gente viu no início do vídeo, a bolsa de Air Zoom sendo aplicada no calcanhar, diretamente no chassi da chuteira, com foco mesmo no amortecimento e também no conforto para os seus atletas, aqui o foco maior está na responsividade, no retorno de energia que este solado pode oferecer, além dela ser também aplicada desde o meio pé até a ponta da frente da chuteira. A gente pode perceber claramente aqui aonde está aplicado a bolsa de Air Zoom aqui na Mercurial. Enquanto o seu cabedal, ele continua sendo aqui um material sintético, mas dessa vez retorna o Flyknit com uma camada extra por cima dos materiais sintéticos que são utilizados na parte superior. E a partir de agora ele é chamado de Vapor Poolside Plus. Ele ficou realmente bem mais maleável e muito mais confortável em comparação com a geração passada. Nós vimos aí então várias gerações de Mercurial sendo lançada ano após ano, às vezes dá um intervalozinho de 2 anos, às vezes de ano em ano, para poder fazer pequenas modificações. E nem sempre nós tivemos aqui tecnologias inovadoras sendo colocadas de uma geração para outra, apenas mesmo detalhes mais técnicos mesmo ali para poder fazer com que essa chuteira tivesse melhoria. Hoje a gente pode afirmar com toda certeza que é uma das melhores chuteiras do mercado. E para este ano, a Nike prepara uma nova geração, um novo lançamento de Mercurial. Algumas tecnologias serão mantidas, outras novas chegarão a essa nova geração de Mercurial. Eu tenho certeza que vocês estão bem ansiosos. A Nike, inclusive, já revelou alguns detalhes, já revelou imagens dessa nova chuteira. Ela chega com um solado realmente bem mais agressivo e com um visual também que passa a inspiração ainda maior de velocidade. Agora eu tenho certeza que quando ela lançar, ela vai estar aqui no canal para vocês poderem também apreciar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais dessa nova geração.
Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo e também o que você acha dessas gerações da Mercurial, qual aquela que você mais gosta, qual a geração que mais te encanta. Então, aguardo o seu comentário aqui para a gente poder bater aquela boa resenha. Hoje, a Mercurial tem o seu preço praticado aí na casa dos R$ 2.300 para a Superfly e R$ 2.000 para a Vapor, né? Isso são o preço das chuteiras profissionais. As chuteiras de entrada, as chamadas Club, estão aí na casa dos R$ 450, mas todas elas já podem ser encontradas com boas promoções, com preços um pouquinho mais acessíveis. Se você quer saber aonde encontrar essas promoções, você tem que acompanhar tanto o nosso canal do Telegram quanto também a nossa comunidade do WhatsApp. São nesses lugares que a gente posta as melhores promoções que estão rolando na internet. E se você ainda não participa, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas as promoções. E nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!